E aí, pessoal, agora é decisão. Grêmio e Internacional. 2 jogos vão decidir o Campeonato Gaúcho, em meio a uma pressão jamais vista. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também do que o Grêmio precisa fazer. O Grêmio precisa melhorar para vencer a equipe colorada nesses 2 jogos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da KTO, porque hoje tem muito jogo decisivo no Brasil e no mundo. Você pode fazer uma acumulada e se divertir o dia todo brincando com a KTO. KTO.bet.br. Você tem toda a segurança para jogar ali. Faça o seu cadastro, você tem autenticação, você tem tudo o que precisa para ter segurança em uma empresa que se preocupou em estar totalmente regular no Brasil e é uma das poucas bets que cumpre essas exigências. Então, vá com KTO, se divirta. Eu ontem não acertei a acumulada, mas hoje eu vou, tá? Lembrando, acima de 18 anos e jogue, claro, com muita moderação. Gente, Grêmio Internacional, 2 jogos. Por incrível que possa parecer, isso não é tão óbvio assim. Nos últimos anos isso não tem se confirmado. Mas agora a decisão é sim Grenal. Se não me engano, a última foi em 20 ou 21, né? Aquele campeonato que demorou mais e tal. Grêmio e Inter, historicamente fizeram sempre jogos de muita tensão e muita pressão e não vai ser diferente agora. A pressão, no entanto, nesse momento, ela é muito mais desenvolvida em nichos e bolhas. A gente está vendo muito essa parte de influencers ser muito mais difundida, muito mais colocada, muito mais orquestrada. E isso dá também um tom bélico para quem vive dentro dessas bolhas. Mas existe muito mais do que isso. Nós estamos falando aí de 14 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas em todo o nosso território grenal. E isso faz com que a gente entenda um pouco diferente esses movimentos. O fato é que nós teremos grandes ações, grandes desenvolvimentos, e em cima dessa relação nós precisamos sempre ter a noção do tamanho dessa responsabilidade. Eu acho muito pertinente a discussão sobre o lance de ontem, sendo gremista ou não. O Juventude sim pode questionar, porque o lance é muito duvidoso. O Daronco na hora deu o gol, o VAR também, mesmo assim o Daronco teve todo o cuidado do mundo de ir no VAR olhar de novo e entendeu que, mesmo havendo o toque do jogador do Grêmio na subida para a bicicleta, ele pega limpa aquela bola bem alta, o jogador não ia conseguir cabecear aquela bola e acaba encontrando o gol porque chega antes na bola e futebol é chegar antes na bola. Assim como o Monsalve aquele dia, a gente pede pênalti porque ele chegou antes na bola. Princípio mesmo. Só que, quando tu vê orquestrado isso, e essa linha, eu passei uma semana aqui ouvindo que eu era chorão. Ninguém consegue desassociar o primeiro lance lá, que todo mundo disse que foi pênalti, e que só 2 nem quiseram olhar no VAR, disseram que não foi, desassociar os 2 lances. Não desassocie. O jogo é um só. Mata-mata é um jogo só. O erro do primeiro minuto e o erro do minuto 180 é igual. É um jogo só. Não é 2 jogos. Se o Grêmio tivesse ido com 3, 4, como deveria ter sido no jogo de Porto Alegre, aquele lance não valeria. Ninguém estava discutindo, até porque o Grêmio não ia estar nem na área do adversário. Então, essas são relações que não são, mas não, é o chorão contra o baluarte da moral. O senhor Barcelos, presidente do Inter, o baluarte da moral. Quem sabe sobre moral é ele. Tem um time, diz ele, que está na final por causa da arbitragem. Neste gauchão. É isso? O tom é esse? Esse é o nível do tom? Mas enfim, é o que tem. É o que tem. O nível é esse. O nível é esse. E a briga, ela é legítima. Por quê? Porque se tenta a conquista do título usando todas as ferramentas que se acredita que se tenha. Eu, por exemplo,
estou muito incomodado ainda com a arbitragem. E acho que ontem teve erro também. O primeiro lance do jogo, para mim, tem um erro grosseiro, que não é um cartão amarelo no Abner em cima do Cristaldo, uma bola que ele adianta e dá uma chegada por cima da bola. E ele não deu amarelo. Aquilo mudaria a lógica. Aos 15 do segundo tempo, o Abner tomou amarelo no contra-ataque. Se tivesse dado no primeiro minuto, estava fora. Mas não, é chorão. Não. É crítica a uma arbitragem que só erra. E que vai continuar errando. E que vai errar no Grenal. Eu só espero que o erro não seja como aquele que definiu todo esse conflito. E que o Barcelos não lembra, porque ele estava dormindo na hora daquele jogo. Ele não lembra. Era tarde, lembra? Domingo, era sábado de noite. Ele não viu. Ele não deve ter visto aquele lance. Mas enfim, deixa o Barcelos falar o que quiser, ele deve ter mais problema para resolver. Por outro lado, vamos falar do jogo, vamos falar do futebol. Porque o Grêmio precisa melhorar. Bastante. O Grêmio precisa melhorar bastante. Muito espaço na frente. Sentiu fisicamente o jogo. Não conseguiu conter uma bola longa do Juventude. Se fizer isso contra o Inter, vai ter problema com o Valência. Vai ter problema. O Valência gosta desse campo para jogar. O Quinteiros precisa olhar o time do Inter e precisa entender como vencer. Eu vejo um time em evolução do Grêmio, mas eu ainda não vejo um time capaz de a gente ter total segurança do enfrentamento. O Grêmio tem um jogo muito bom nessa temporada, que é o jogo contra a equipe do Juventude em Porto Alegre, que poderia, se não fosse a arbitragem, ter decidido com tranquilidade. O jogo de ontem não foi bom. Mesmo que o Grêmio tenha perdido, tomado os gols apenas com 10 homens, não foi bem no primeiro tempo. O goleiro do Juventude faz uma defesa todo jogo, 2 defesas, já com o Grêmio com a menos. Ou seja, não foi um domínio. Por mais controle da bola que o Grêmio tinha, o Grêmio nunca foi dominante no jogo. O Grêmio não conseguiu avançar além do que o Juventude permitiu. E isso contra o Inter vai ser muito difícil, porque o time do Inter é muito melhor que o time do Juventude. Muito melhor. Por outro lado, o Grêmio tem jogadores que são experientes. É hora de Cuéllar entrar muito forte. É hora de Bright White aparecer mais forte. O capitão não pode ser o Vijaçante. O Vijaçante é um coadjuvante, não é um protagonista. Tem que entregar. Os meias do Grêmio precisam aparecer. O Cristaldo e o Monsalve, um ou outro, precisam aparecer. O Kiki Oliveira ontem se matou jogando. O Amuso, a expectativa é que ele esteja de volta. Ele não foi ontem por algum problema muscular. O Grêmio precisa muito evoluir. Nós vamos, durante essa semana, tratar muito disso. Porque agora é Grenal, não tem outra. Sábado, 16h30, casa cheia, torcedor do Grêmio, arena fortemente tratando a decisão como precisa, em uma semana que promete ser muito tensa, muito tensa. Talvez o melhor nesse momento seja ter mais tranquilidade pelos outros. Eu não tenho medo de briga nenhuma, nunca tive. Mas eu acho que é bom ter tranquilidade pelos outros. Às vezes é triste quando tu vê sugestões, por exemplo, como a gente vê uma ou outra, sugerindo racismo do Grêmio, e citando o Quinteiros ontem, a briga que ele teve. Isso é triste, dá pena até. Mas nós temos que passar por isso. Existe uma categoria nova agora, que a gente precisa ter estômago para passar. Os caras muito frustrados, assim, que ficaram muito tempo dentro do armário e agora precisam mostrar tanto que são A ou B e tal. Isso acontece. Nós temos que ter. Não sei quem ganha com isso, além do engajamento e do clique, mas nós temos que ter um pouquinho de pensar um pouquinho no que vai acontecer, porque diferente dos enfrentamentos que a gente teve agora nós estamos falando de uma Porto Alegre que vai respirar um jogo, de um Rio Grande do Sul que vai respirar uma decisão. E isso sempre é perigoso e nós temos que ter um pouco de controle nesse sentido. Parece que isso não tem mais essa trava, mas a gente joga o jogo que derem. Se quiserem
um jogo mais pesado, teremos. Se quiser um jogo mais leve, teremos também. Eu acho que é melhor a gente primar pela segurança das pessoas, né? Eu sempre acho que isso é melhor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.